Gente, quem está acostumado a baixar filmes e séries pela internet deve ter se deparado nos últimos dias com seus sites favoritos para esse tipo de atividade, né? Fora do ar. Essa situação é consequência de uma operação do Ministério da Justiça em parceria com a Polícia Civil de 12 estados do país para combater a pirataria. A chamada Operação 404 cumpriu mandados de busca e apreensão aqui no Rio Grande do Norte também. Para falar sobre essa ação, nós convidamos o delegado de Polícia Civil, Alessandro Gomes, nosso primeiro entrevistado de hoje. Doutor Alessandro, primeiramente, obrigado pela gentileza. Bem-vindo ao 96 Minutos. Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos aí que nos ouvem, que nos assistem também. Um prazer imenso estar aqui. Primeira vez visitando aqui esses estúdios modernos. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Conhecendo também a Jolisca. Eu sempre acompanho ao 96 Minutos, porque é o horário que eu estou de intervalo também. E vejo muitos comentários prudentes, sensatos da Julisca. Também o Henrique com os comentários técnicos diretos. Eu pensei até que o Henrique tivesse uns 40 anos, mas estou vendo que é um garoto. Ele tem uns 38. Né? Doutor Alessandro. E o Silvio também com a moderação fantástica. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigada, doutor. Obrigado por sua presença e por essas boas-vindas que nos retribui com tanto carinho. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Alessandro, o que foi cumprido aqui no estado do Rio Grande do Norte sobre esse caso dessa pirataria aí? Isso já há alguns meses. Empresas, inclusive de âmbito internacional, como a Aliança, como a Motion Picture, através também das empresas nacionais, né, elas perceberam um crescimento muito grande desses sites comercializando indevidamente acessos indevidos a TV, séries, filmes. Então houve um movimento por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em especial do Laboratório de Cibernética, de Crimes Cibernéticos, que então acionou todos os estados, detectou esses principais focos de pirataria, e aqui no nosso estado foram três sites, né, 2 investigados. Dentro dessas investigações, qual é o estado que tem mais pirataria na internet de filmes e séries? O foco prioritário é São Paulo, até porque São Paulo também tem fornecedores diretos que têm revendedores nos estados, que foi o nosso caso aqui. Me diga uma coisa, quem baixa os filmes, quem acessa os sites de pirataria e baixa o filme no seu computador, também está cometendo um crime? Isso é uma discussão que vem sendo travada, não é a nossa prioridade no momento. A prioridade é cessar essa pirataria por parte daqueles que criam esses sites e que fornecem, né, no caso. E captam pessoas para revender. Porque imagine, a segunda estimativa da ABTA, da Associação Brasileira de TVs por Assinatura, são 4 milhões e 200 mil usuários de TVs piratas hoje no Brasil. Então, se a gente tiver, de repente, aí 4 milhões e 200 mil criminosos, esse não é o nosso foco. O nosso foco é orientar, né, derrubar esses sites, como nós fizemos, com ordens judiciais, apreender todos os aparelhos, né, celulares, smartphones, tablets, notebooks, e orientar as pessoas de que isso é um comportamento que é ilícito, estão fomentando um crime que tem repercussões econômicas, repercussões sociais, porque empresas que têm todo um custo de empregabilidade, publicidade e etc., não é justo que alguém venha e pirateie um sistema, um acesso, e passe por 10, 15 vezes um valor menor que isso aí. É uma concorrência desonesta, né? Doutor, totalmente desleal. Eu tenho assim, uma dúvida de como isso funciona taticamente, pelo seguinte motivo: a internet hoje ela funciona como uma hidra. Você corta uma cabeça, mas surge outra muito mais forte. É o que acontece nesses sites. Você fecha um e vai surgir outro. Isso é inevitável. Exato. O que tem sido feito para evitar esse tipo de prática? Isso. Essa é a primeira grande operação que tem sido feita, né? É o começo de um trabalho. Tanto é que nós fizemos o pedido de derrubada dos sites, e nem todos ainda estão derrubados, porque as empresas também não esperavam essa avalanche são 210 sites em âmbito nacional, com todas as repercussões, subdomínios, etc. Tanto é que dos 3 sites aqui do estado, um está derrubado, mas os outros 2 ainda não. Eu tive curiosidade de pesquisar isso agora há pouco. Mas eu falei com o pessoal de Brasília e disseram isso, que as operadoras, elas não estavam preparadas para tanta demanda judicial. Então elas estão fazendo isso aos poucos, porque tem toda uma questão técnica, né? Mas como é que isso... a pergunta é como é que isso acontece tecnicamente? Tem que ser derrubado. Como é que isso acontece taticamente? Porque vai fechar esse site, inevitavelmente vão surgir outras. Essas plataformas aí, o pessoal quiser baixar conteúdo pirata na internet, filme, série, documentário, vai conseguir de forma muito fácil. Você fecha um, mas tem um tutorial no YouTube ensinando como fazer isso. E aí, o que é que tem sido feito? Essas pessoas também são alvos dessa operação? Nós observamos isso na prática, depois da derrubada de alguns sites, que alguns criaram, inclusive, algumas páginas para redirecionar o seu corpo de clientes. Para dizer, olha, o site saiu do ar, mas você pode me procurar em tal e tal. Por isso que nós tivemos a preocupação também de pedir judicialmente a retirada das redes sociais.
em especial Facebook e Instagram, dos que estavam sendo investigados, porque eles também comercializavam através dessas redes sociais. Então, aquilo que a gente vai fazendo, e aqueles que a gente observa como é que vai ser o comportamento, e a gente vai também agindo conforme, como eu falei, é a primeira vez que estamos fazendo isso. Então a gente tem essa preocupação também. Tecnicamente, como é que isso acontece? Eles fazem um acesso indevido através de chaveamento, eles obtêm uma chave de acesso, e essa chave de acesso ela é compartilhada para milhares de usuários. Muitos deles, às vezes, conseguem isso de forma correta, pagam um valor X, mas aí quando eles compartilham com centenas de milhares e cobram um valor 10 vezes menor, para eles é um lucro imenso. E alguns até fazem acesso direto, né? Eles fazem um pirateamento e permite que você acesse alguma plataforma e dali tem um acesso direto também. Tem essas duas formas. Ou eles quebram a criptografia e compartilham a chave de acesso, ou eles permitem um acesso direto através do site que eles criam. Essa ação é importante porque, além dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho nesse serviço de streaming, elas também atuam de outras formas ilegais, como fazendo clonagem de cartão de crédito, de contas de aplicativos. Então, ela não atua, ela acaba não só pegando o pessoal que está fazendo a pirataria, mas quem também está cometendo outras práticas ilegais que já estão previstas no Código Penal. Por isso aí... É importante falar um ponto aí. Pois é, sobre punição, né? Quem comete esse tipo de crime, quais são as punições? Isso. Antes de falar a punição, só para pegar o gancho aqui do Henrique, é importante a gente falar isso, porque quando alguém faz essa contratação, claro que as pessoas, os consumidores, pensam logo, ao invés de pagar 150, 200, eu vou pagar só 15, que era o preço médio que esses nossos investigados aqui cobravam, R$15 por mês para ter acesso amplo a filmes, séries, TVs e tal. Então as pessoas pensam, vou gastar de 150 quando eu posso gastar 15. Mas aí, primeiro, existe, como nós já falamos, um prejuízo econômico imenso àqueles que detêm direitos autorais. Então há um prejuízo à produção intelectual, à produção científica, né, a cinemas e etc. Foi até tema inclusive do Enem, né? Então há todo um prejuízo econômico, há um prejuízo social porque empregos deixam de ser gerados, e há um prejuízo para os próprios consumidores porque eles não têm a quem reclamar. É curioso porque detectamos muitos consumidores fazendo reclamações formais em sites e até na Anatel, essa empresa não existe. Você está sendo ludibriado, está sendo enganado. Então os consumidores ficam sem esse apoio. Tanto é que quando eles contratam esses serviços piratas, de tempos em tempos as que detêm os direitos autorais, eles mexem na criptografia e dá um problema no sinal. Aí a pessoa tem que chamar novamente aquele pessoa lá que fez a instalação para voltar, e eles dizem, não, mas é uma manutenção normal. Não é normal. É porque eles mudam a criptografia, eles têm que pegar de novo um novo chave de acesso para chegar lá e atualizar. Quando você contrata licitamente, isso é feito automaticamente. E além disso, você tem todo o suporte da relação de consumo. Se tiver algum problema técnico, você tem o suporte e tudo mais. Nada disso existe. E o problema mais grave também é a questão dos malwares, dos vírus. Principalmente aqueles que fazem isso por computador. Essa chave de acesso, essas pessoas podem, está sendo investigado ainda, mas eles podem embutir vírus que as pessoas acessam então, e dados sigilosos das pessoas, dados bancários, informações sigilosas podem estar sendo captada por inúmeras pessoas aí em outros estados e etc. Então a pessoa põe a vida e a parte financeira em risco. Eu tenho uma formação em informática avançada e em programação, e eu sei que essas pessoas, quando elas baixam um programa, quando você executa esse programa no seu computador, eles podem ter acesso via um trojan. E esse trojan ele obtém todas as informações. Se você não tiver um antivírus potente, e às vezes até com antivírus, você pode ser prejudicado. Então fica aí o conselho para não acessar esses sites, buscar as plataformas adequadas, porque você, além de estar pagando mais barato, pode pagar mais caro, porque você vai ser prejudicado com a clonagem de cartão, com seus dados sendo expostos. É o que mais acontece aí. É um perigo, né? Eu retorno então à pergunta que Silvio fez anteriormente, e que aí outras informações vieram, acabou não focando nela. Qual é a penalidade, a punição? Como é que se identifica quem faz isso? Como é que se chega no autor e qual a punição que ele pode receber? Hoje, com a parte da internet, do mundo digital, fica um pouco mais difícil, porque na época que a gente tinha os CDs, DVDs piratas que eles vendiam em cada esquina, ficava fácil que a gente tinha a materialidade do crime ali. Hoje, via digital, a gente tem que fazer um rastreamento. Por isso que a gente tem que contar com o apoio do Laboratório de Crimes Cibernéticos, né? Aqui no estado, inclusive, está sendo criada uma delegacia específica para crimes cibernéticos. Então, os crimes são de duas naturezas. Existe o crime de violação de direito autoral. Então, todas as produções de filmes, séries, TVs, as empresas detêm titularidade sobre esse domínio. Então, quando alguém vem e compartilha indevidamente sem pagar a contrapartida para essas empresas, isso é um crime chamado de violação de direito autoral, que tem uma pena que pode chegar a 4 anos.
E além disso, quem acessa indevidamente a chave de acesso para compartilhar é um crime de violação de dispositivo informático, que também tem uma pena que pode chegar a 2 anos. Então, para a situação que estamos investigando, nós temos uma pena que pode chegar a 6 anos. E na outra ponta, quem baixa esses vídeos pode ser penalizado de alguma maneira? Pode. A legislação permite que possa ser enquadrado como um crime de receptação. A pena é baixa, chega no máximo a 1 ano. Mas, como eu disse, o nosso foco não é esse, porque são milhões de usuários. Muitos deles até entendem que não sabiam que isso era crime, né? Mas, de modo geral, o que eu posso dizer é que esses sites que têm a nomenclatura IPTV e a nomenclatura CS, de card sharing, esses são sites que fazem essa pirataria virtual. Então, a gente recomenda que todos os consumidores acessem essas empresas conhecidas: Oi, TIM, Vivo, Claro, Nextel, Globoplay, Netflix, enfim, essas são as empresas corretas a serem contratadas. Doutor, dá para você ter uma ideia de quanto esse mercado da pirataria movimenta aí por ano? Isso foi um dado surpreendente, né, que foi feito por essas empresas de âmbito internacional, inclusive. Não tem um dado exato, mas há um dado aproximado, que são 8,7 bilhões em termos de danos diretos, né? Quando eu falo diretos, então a parte econômica das empresas, mas a parte social também, de empregos, etc. Então 8,7 bilhões ao ano. Então esse é o impacto estimado. É um impacto grande. Ok, conversamos com o delegado Alessandro Gomes. Delegado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Obrigado, Silvio. Obrigado, delegado. Parabéns pelo trabalho e sucesso na continuidade das investigações. Obrigado, Julissa. Um abraço também ao Henrique e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Agora 1h14, recadinho da Julisca Azevedo.